coisa fica mais tranquila. Não sou muito com o microfone, porque como eu falo com as mãos, normalmente ele sai da boca e fica pior. Então, todo mundo dá para ouvir? Legal. Bom, pessoal, como a Gabriela falou, a ideia hoje é fazer não uma palestra, mas um bate-papo em relação à apometria, que é uma das técnicas que a casa trabalha, entender o que é, para que serve, o que ela faz, se é milagrosa, se é magia, se é tecnologia, enfim, o que ela é. Porque muitas vezes a gente vem aqui para ser atendido ou para alguma situação, alguém indica e a gente não tem nem noção. Acaba esperando uma situação e na realidade não é que ela seja ruim, mas não é indicada para aquele tipo de procedimento. Ou vem buscando outra coisa e a finalidade dela, enfim, tem um procedimento todo. Então o ideal é a gente conhecer e entender para cada um poder utilizar essa ferramenta de uma melhor maneira possível para nos ajudar na nossa vida, nos problemas, na nossa vida espiritual, material, enfim. Legal? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só parar, perguntar, que a gente vai trocando uma ideia. Dúvida eu sei que tem bastante, né? Então, bom, meu nome é Giovanni, para quem não me conhece, eu vim aqui na casa também buscando tratamento. Vim na casa não por vontade própria, porque eu queria, enfim, porque a água bateu lá e a gente não sabia o que fazer e acabou por indicação de um amigo vindo para cá. E aí eu acabei conhecendo a apometria, também não sabia, achava que era coisa louca, enfim. E nada mais que eu me deparei que o problema que estava difícil de resolver, ele acabou se encaminhando e se encaixando dentro de uma situação. Eu comecei a observar, meu Deus, o que é isso que conseguiu resolver ou encaminhar uma situação para uma resolução que ninguém conseguia. Então isso fez com que a dona Tânia convidasse para começar os estudos, eu comecei a entender, buscar, para poder saber o que significa e como é que ela pode ajudar, pelo procedimento que ela fez. E aqui estou eu, depois de um tempo, passando um pouquinho da minha experiência, da experiência da casa, do que eu estudei para vocês. Então qualquer coisa é só levantar a mão, questionar, enfim, sem problema. Eu também não sou muito bom com isso aqui, tá? Se for para frente ou para trás... Hein? Oi? Quer que eu vá mudando? Melhor, dona Tânia, aí eu fico mais... Pode passar. Bom, primeiro vou ler um conceito aqui para vocês do que é a apometria. É meio difícil, mas depois a gente traduz isso. Então, o que é a apometria? Como conceito, é um conjunto de princípios e técnicas que tem como objetivo o tratamento, a harmonização e a conscientização dos múltiplos aspectos que movem as energias humanas. Meio louco, né? Difícil para trabalhar, mas vamos destrinchar isso. Primeiro, é um conjunto de princípios e técnicas, ou seja, tem algumas normas, algumas leis, que conforme essas leis e essas normas, é feito uma maneira de colocar isso em prática, que é a técnica. Então, seguindo esses enunciados, essas teorias, a gente pega isso e coloca na prática para fazer a atuação dela. Então, como objetivo disso ali é o tratamento e a harmonização. Ou seja... Giovanni, apaga a luz, a de cima ou a de baixo, eu não sei. Não. Isso. Melhorou? Obrigada. Bom, qualquer coisa é só interromper. Então, princípio técnico com o objetivo de tratamento e harmonização. Tratamento por quê? Porque quando a gente vai buscar uma ajuda, a gente está com alguma coisa que está incomodando. Algum problema, alguma situação. Então eu vou buscar alguma alternativa para poder entender isso e saber para resolver, para eu poder estar em equilíbrio ou em harmonia. Então ela serve para ajudar no tratamento e para harmonizar a minha situação de modo que eu fique mais equilibrado. E conscientização. Por quê? O que é um problema na vida? Olhando do lado espiritual. É uma maneira que a vida está nos colocando, dizendo alguma coisa errada. Não está indo no equilíbrio, não está fluindo a coisa. Como a gente não consegue ver ou perceber, o que ela faz para nos mostrar? Põe um obstáculo. Porque através daquele obstáculo, daquela situação, eu vou ter que refletir, eu vou ter que pensar, eu vou ter que buscar ajuda. E nesse processo eu acabo me conscientizando das situações e fazendo as modificações. Então o problema nada mais é do que uma lição. Quando eu aprender a entender essa lição, ele praticamente não tem mais função, a vida acaba tirando ele da nossa frente. Então é simplesmente um alerta. Como eu falo para todo mundo que vem lá quando vai ser atendido na mesa, a dor é uma coisa boa ou ruim no corpo? Ruim, né? Depende do ângulo que eu vejo. Se eu não tenho dor, como é que eu vou saber que tem um problema? Como é que eu vou ter que buscar um médico se eu estou bem? Quantas pessoas que descobrem uma doença, alguma coisa, por um exame de rotina, já está num estágio que não tem mais volta? Se tivesse doído antes, ela teria buscado ajuda. O que é o problema? É a sensação, a mesma dor que nós temos no físico.
a vida nos dando algo para mostrar que está errado. E para eu ir buscar ajuda e para eu tentar modificar. Se eu continuar daquela maneira, ela tende a avançar. Dos múltiplos aspectos que movem as energias humanas. Então, partindo do princípio que a gente é um espírito tendo uma experiência carnal, corporal, física, o espírito o que é? É um tipo de energia. Então, a condição dos múltiplos aspectos que movem as energias humanas, do nosso espírito. Entender todo esse processo, como ele vem essa energia, como vem as lições, como vem o processo lá de cima até aqui embaixo e como ele retorna. Então, essa é o funcionamento dela. Muito complicado? Tânia, passa para mim, por favor. E como é que ela funciona? É muito bonita essa lei ali, mas como é que ela, enfim, a gente faz alguma coisa lá e resolve, ou modifica, ou nos alerta? Uma das situações em relação à teoria ela trabalha pelo desdobramento energético e acesso a outros níveis de consciência. É complicado também, né? Eles começam a botar essas teorias. Vamos tentar traduzir isso para a prática, para alguma coisa que a gente consiga entender, trazer uma analogia para o nosso dia a dia. A gente parte do princípio aqui, como estudo de Kardec, do Livro dos Espíritos, que nós, como eu falei, nós não somos esse corpo. Nosso corpo é dividido em espírito, perispírito e corpo físico. Isso que Kardec nos fala. Hoje a gente sabe, tem várias teorias, mas um consenso, que nós não temos só esses 3 corpos, nós temos 7 ao todo. Alguns autores falam 9, outros 11, enfim. Mas o 7 é quase um consenso em relação aos 3 que Kardec falou há 150, 170 anos. Então o que acontece? Cada corpo tem o meu espírito, que é a minha energia, e ele, para se manifestar nas várias dimensões, ou nas várias situações de aprendizado, ele utiliza corpos, para poder essa energia se manifestar naquela dimensão. Então, uma das dimensões é o físico, que nós estamos aqui tendo essa situação. A outra dimensão é o nosso corpo etérico, é o corpo energético que nos dá a vitalidade. Uma outra situação é o corpo astral, que quando a gente falece, desencarna, a gente desacopla a nossa consciência do corpo físico e do corpo etérico e vai habitar o corpo astral, numa outra dimensão, numa outra situação. Certo? Então, eu mudo de dimensão. Quando acontece isso também? Quando eu tenho um sonho. Quando eu durmo, normalmente eu me desdobro. O corpo físico relaxa e minha consciência vai para um outro plano. E esse plano tem outras leis, outras situações de funcionamento em relação aqui. Então, o que acontece? A gente trabalha como? Desdobrando conscientemente o consulente, a pessoa que vem procurar, e os médiuns, para essa outra dimensão. Onde nessa dimensão acima, que seria mais ou menos o corpo astral, até o corpo mental dá para ir, o que a gente tem? A gente tem uma visão mais ampla do problema. Para ter uma analogia, é como se a gente estivesse caminhando aqui na praia e alguém está em cima do prédio. Então ele está olhando lá na frente, ele está vendo que está vindo uma onda, que eu aqui embaixo não enxergo. Então quando eu acesso o prédio, eu consigo ver situações que aqui nesse nível de consciência eu não tenho acesso. E eu posso prevenir ou entender aquele processo, aquela situação, enfim, de uma maneira mais ampla. Então, quando a gente faz o tratamento, o que é? Acesso a essa outra dimensão, onde a gente consegue ver situações do futuro, do passado, conversar com os orientadores que têm nosso histórico, sabe por que está acontecendo isso, nossas brigas do passado. Então, com isso, eles podem nos mostrar o porquê que aquele problema veio. O que ele está querendo nos mostrar. Qual a situação que nós temos que aprender? O que nós temos que mudar? Então, com esse acesso, ele me facilita essa situação. Sempre coordenado pela equipe espiritual aqui da casa e das pessoas que trabalham, que já tem um acesso, já tem a ficha kármica, já tem todo o detalhe da situação. Então, eles nos encaminham dentro do que for possível fazer, para a gente ter essa visão diferente que aqui a gente não teria. Ok? Então, o que acontece? Bom, pode continuar. Pode passar. A gente continua aqui. Então, para que ela serve, principalmente? Nós já mais ou menos passamos aqui, né? Quando a gente vai buscar ajuda, alguma coisa não está boa. Ou seja, está tudo bem, eu vou buscar ajuda? Eu vou no médico, vou fazer a prevenção, são poucos que fazem. Quando eu estou bem, eu vou para o centro espírita? Poucos também. A gente vai buscar pelo processo de dor, de desequilíbrio, de alguma situação que não está legal. É, isso que eu queria perguntar também, porque tem vezes que assim, pode ser que a pessoa não tenha nenhum problema, assim, tipo, com o tempo tu frequentando o centro espírita, tu consegue ter essa visão de que o problema tu consegue resolver, ver quais são as, como tu explicou, né,
ver, talvez enxergar de fora o que tem para aprender. Então, às vezes, não sei se a apometria também é para uma forma de limpeza, ou talvez ver esse tipo de coisa, sair desse campo para ver alguma determinada situação que talvez não esteja enxergando, talvez que... Uma pergunta, né? Não sei se para isso também é apometria ou não. Depois nós vamos ver mais ou menos isso, mas para te adiantar, a apometria tem que ser, ela é didática, ela tem que fazer alguma coisa para te melhorar. Sim. Então, se eu for buscar algo, eu não tenho problema, eu vou lá, ela não vai atender porque a função dela é terapêutica. É te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Às vezes não precisa ser um problema, eu posso estar buscando um objetivo de vida, eu estou perdido, ou eu estou... Limpeza energética também ela faz, como o passe faz, como a Helenita faz através da cromoterapia também. A apometria funciona para isso. Tem outras técnicas também que funcionam, mas ela serve também para esse processo. Por quê? Qual que é a parte energética? Ela está no corpo, normalmente corpo etérico e corpo astral. Então eu consigo acessar esse escopo para fazer a limpeza. Pelo esse desdobramento. Eu consigo trazer a pessoa para esse outro nível para poder fazer essa limpeza e esse equilíbrio. Então ela funciona para isso também. Mas tudo depende do porquê que eu vou buscar isso. Depois nós vamos ver mais para frente essa situação. Uma das coisas que eu queria passar é que a apometria, ela é, como eu disse, normas, princípios, e ela é uma técnica. Ela não é uma doutrina, ela não é princípios, ela é associada ao evangelho e ao kardecismo. Por quê? Porque quando eu estou equilibrado eu não tenho problemas. Se eu estou bem, estou equilibrado energeticamente, espiritualmente, fisicamente, eu não vou ter problemas, porque eu estou dentro de uma situação normal. Então, quando eu estou desequilibrado, eu tenho uma técnica para me ajudar a equilibrar. Só que o principal é eu seguir aquelas orientações. Mas a apometria em si, ela não é uma, como eu vou dizer assim, uma doutrina, uma filosofia, ela é uma técnica. Como se eu for, vamos fazer uma analogia com a medicina. A medicina, a cirurgia geral, ela tem várias técnicas para cada tipo de procedimento que ela tem que fazer. Um exemplo, por exemplo, uma situação de apêndice inflamado, uma apendicite. Antigamente, como é que fazia? Antes de ter as técnicas, a pessoa morria. Supurava, dava infecção generalizada, a pessoa morria, não tinha o que fazer. Depois, o que aconteceu? Com a anestesia, com as técnicas cirúrgicas, se conseguia fazer um corte gigante, abria, cortava ela, fechava, a pessoa corria, muitas morriam por infecção, outras pelo trauma, outras, processo pós-operatório era muito complicado, 1, 2 meses para recuperação. Existia aquela técnica que funcionava dentro daquele nível, daquela situação de entendimento. O que veio depois? Hoje tem a videolaparoscopia, você faz 4 furinhos, 1 hora o paciente está pronto, no dia seguinte vai embora sem problemas. Resolver as duas. Só que a técnica hoje é muito mais desenvolvida do que as técnicas antigamente, com menos problema, menos dor, mais rápida, menos risco. A apometria, digamos que hoje é uma das técnicas mais avançadas que a gente tem para esse tipo de situação de trabalho, tanto espiritual, energético, enfim, de doenças e de equilíbrio. Pelo procedimento que nós vamos ver depois mais ou menos por cima, como é que ela atua. Então, essa situação, ela é simplesmente uma técnica. Ela é exclusiva de centro espírita? Não. É como uma técnica essa da videolaparoscopia, eu posso fazer em qualquer lugar. No hospital, hospital público, hospital privado, até numa clínica, desde que tenha um centro cirúrgico equipado. Então, o que eu preciso disso? Eu preciso de um local com capacitação, então de um local com proteção energética, com uma equipe de apoio do outro lado e aqui, treinada e capacitada para poder fazer isso. É somente isso que eu preciso para fazer a apometria. Então não é exclusiva de centro espírita, ela pode ser usada em outros locais, desde que eu preencha todas essas situações. É a mesma coisa, um médico que não tem treinamento para fazer videolaparoscopia, que não tem um hospital adequado, ele vai fazer o que vai acontecer? A chance de um problema naquela cirurgia vai ser grande. Então é a mesma coisa. Certo? Então para que ela serve? O que nós comentamos antes, situações de desequilíbrios, a mais direto agora, físicos, como você perguntou, emocionais, né? Desequilíbrios emocionais, a perda de alguém, enfim, processos materiais, alguma coisa eu estou fazendo a minha parte e a coisa não vai, está trancada, tem alguma coisa bloqueando, energético, como a gente falou, bloqueio de energia pelas situações, e espirituais do ser humano. Aí as situações desses problemas tem diversas. Cada um é muito individualizado, não dá para a gente generalizar. Cada caso é um caso que tem um histórico todo em cima disso. Então, vamos exemplificar algum desses desequilíbrios. Doença. Hoje tem muitos trabalhos científicos já mostrando que
A doença no físico, ela começa já nos corpos superiores, aonde eu tenho um desequilíbrio daqueles corpos, eles vão bloqueando energia, esse bloqueio de energia ele não flui, e o corpo é como se fosse um mata-borrão. Aqui a carne vai descendo, vai trancando os órgãos, aquele órgão que foi bloqueado por aquele tipo de energia, ele acaba gerando um problema, uma doença. Então, se eu não desbloquear o canal energético, eu posso até tratar ali, mas aquele bloqueio, aquela falta de energia vai afetar um outro lugar. Então não tem aquelas pessoas que estão sempre no médico, agora é uma doença, aí toma o remédio, pô, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco está um ciclo. Porque ela não foi na causa do problema, do desbloqueio, por que está causando aquilo lá? Ok? Vidas passadas. É muito comum o centro espírita, o espiritismo, na realidade, ele acredita nas várias encarnações. Então, nós estamos aqui, que o planeta Terra é uma escola, e nós estamos aprendendo as lições. Todas as lições que não foram aprendidas nas vidas passadas, eu preciso, teoricamente, passar de novo por aquela situação para poder ver se eu desbloqueio aquilo. Só que essa situação, a energia mal resolvida, ela fica como um bloqueio. Que conforme situações atuais, que muitas vezes são colocadas para eu poder entender e passar aquilo de novo, para ressignificar, vem à tona. Então aquilo vem para eu tentar melhorar. Só que pela dificuldade energética, muitas vezes eu não consigo. É tanta energia em cima do passado e agora, que eu não consigo mais dar a volta por cima. Então a apometria, ela consegue, ela não cura o problema, mas ela consegue afastar energeticamente, esclarecer aquela parte que está, ou aquele obsessor que está envolvido naquilo, para ele entender que o processo é diferente e dar uma folga para a pessoa conseguir dar a volta por cima. Mas lembrando que não é a apometria que vai curar o problema do passado. Ela vai tirar situações facilitando a pessoa entender e fazer a sua modificação. Porque não adianta alguém vir lá e fazer a prova para mim na escola para passar de ano. Eu não aprendi. Então o que eles fazem? Simplesmente eles dão uma ajuda para eu poder entender aquele processo e passar pela prova. Obsessão. É uma coisa muito comum, como eu falei isso. Numa vida passada, por exemplo, eu com a dona Tânia, eu matei ela por uma situação de dinheiro. Aí o espírito dela ficou com aquela imagem lá da situação. E ele vai para o astral, fica com aquela raiva toda querendo vingança. Quando ele descobre que a pessoa está encarnada aqui pela energia, ele acaba vindo e tentando se vingar. Ok? Então, o que acontece? Dentro da apometria a gente consegue acessar essa pessoa, mostrar realmente o que aconteceu, o que ele fez numa outra vida também, que ele não é tudo aquilo, que tem a lei, para ele compreender, entender e ver que ele não pode ficar julgando aquela pessoa por aquele fato, porque ele também tem culpa no cartório muitas vezes. Então o que acontece? Ele entende, ele se afasta e vai seguir o caminho dele, aquela pessoa está mais folgada para isso. Mas sempre lembrando que, pela sintonia vibratória, eu atraio aquilo que eu vibro. Então se eu atrair aquele obsessor, eu tenho alguma energia daquela mesma vibração dentro de mim que está oscilando e está atraindo. Então eu afasto aquele obsessor, se eu não mudar, vai vir outro ocupar o lugar dele. Por isso que não adianta a pessoa vir aqui limpa, daqui a pouco volta limpa, sempre com o mesmo problema. Porque se ela não modificar, não tem apometria que resolva o problema. Certo? E a apometria também é assim, ela não é uma coisa mágica onde a pessoa vem aqui e tira o problema dela. Se eu tirar o problema dela, aquilo que nós conversamos na frente no começo, ela não vai aprender, não vai entender a lição. Então ela serve para orientar, para a pessoa entender o que está acontecendo e fazer as modificações, que é a parte mais difícil. Problemas financeiros, não adianta vir aqui pedir a Mega Sena, que não resolve, mas muitas vezes a pessoa está se dedicando, está fazendo a coisa certa e não vai. Pode ter um bloqueio energético, um bloqueio espiritual, uma coisa de vida passada dela, um trauma com aquela situação que ela se auto-boicota. Então a apometria ela consegue acessar essas situações, entender, passar para ela para poder modificar isso e liberar aquela energia para a coisa fluir. Vícios, depois de um certo tempo, dependente do vício, a pessoa acaba ficando hipnotizada por aquilo, ela não tem mais força sozinha para sair. Tem obsessores, tem energia dela, então a apometria consegue acessar alguma situação do passado que está vindo, limpar as energias, dar uma condição melhor para a pessoa ter mais força de vontade para poder fazer a modificação. E energético, como nós falamos, as limpezas pelas nossas atitudes, pensamentos, a gente só pensa coisa boa durante o dia, né? Só ligar o Jornal Nacional, a gente sai de lá bem alegre, leve, dá vontade de esgoelar um. Então essa situação a gente traz para a gente fica passando aquilo, toda energia densa ela bloqueia, ela fecha os canais energéticos. Então o que acontece? Vai gerando esse bloqueio, o fluxo não vem, vai causar algum problema em algum lugar do corpo. Ok? Passado não tem. Então como que ela atua, a apometria?
A limpeza e o equilíbrio energético, como nós comentamos, ela acessa esses outros corpos, como se fossem canais de energia que ela consegue desobstruir, esses canais, limpar, como se fosse um cano que vai passando água, ela vai ficando limo. Daqui a pouco aquele limo entope. O que ela faz? Ela faz a limpeza para essa energia poder fluir novamente e energizar o corpo. Aquilo que nós comentamos antes, o esclarecimento dos obsessores. Então, ele está com uma ideia porque ele morreu naquela situação, digamos que ele foi morto por uma situação de dinheiro, de briga. Na cabeça dele ele está com aquela ideia que ele foi morto por causa daquilo. E ele acha que está certo. Normalmente a gente sempre acha que está certo, o outro está errado. Então, o que é feito? É mostrado os dois lados, para entender por que aquilo aconteceu, para ele ver que não é a vítima só, que ele também tem a sua parte nisso. Conhecimento de situações do passado relacionadas ao problema, aquilo que eu comentei antes. Então, alguma situação que eu estou vivendo agora, eu já vivi no passado e não consegui superar aquilo, e aquela energia vem muito forte, dizendo, não, você não é capaz, você não consegue, e a pessoa não tem força para aquilo, então é afastada daquela parte por um tempo, para depois ela poder ressignificar, porque se eu conseguir ressignificar aquilo, aquela energia é liberada. Então, digamos, vamos dar um exemplo, que eu tinha uma dificuldade, vamos falar do dinheiro, que eu não conseguia guardar o dinheiro que eu gastava, que eu roubava, que eu isso. Então agora eu posso ter uma dificuldade financeira, por quê? Porque aquele trauma do passado me gerou uma culpa e agora eu tenho culpa de ter dinheiro. Então toda vez que a coisa vai fluir, eu me bloqueio com uma auto-obsessão, uma auto-punição, porque eu fiz no passado, só que está no meu inconsciente. Então eu não consigo ir para frente, mesmo fazendo tudo direitinho. Então o que acontece? Se a gente acessar essa situação, a pessoa entender, liberar essa energia, mostrar o que foi feito, aquilo para de afetar e a pessoa para de ter essa culpa e a coisa começa a fluir como tinha que ser. Muitas vezes não é nada externo, normalmente é a gente. Algo dentro da gente que bloqueia. Por quê? Quando a gente tem uma culpa, inconscientemente a gente quer pagar por aquilo. Não dizem que o ladrão sempre deixa uma pista, porque inconscientemente ele quer que seja pego porque ele sabe que está errado? Então se for buscar, sempre se vai achar alguma deixa, é a mesma coisa. A gente sabe, nosso espírito sabe que aquilo não é certo. Porque a energia quando volta para lá, ela volta desarmônica. Então, cria aquela culpa e aquilo fica inconsciente para eu me boicotar. Então isso é uma outra situação que ela consegue. Orientação do atendido, que é muito importante isso, porque o problema todo está onde? No obsessor? Na vida passada? Em quem que está o problema? Então não adianta eu fazer tudo isso se a pessoa continuar tendo a mesma atitude. A pessoa fumou a vida inteira e teve um câncer de pulmão. Tirou o tumor, a pessoa sobreviveu, ela continuou fumando. O que vai acontecer? Mesma coisa. Então se a pessoa vem buscar ajuda, foi esclarecido, explicado o porquê, ela continuar tendo a mesma atitude, vai voltar de novo. Então a apometria, ela não é mágica. Ela simplesmente orienta, quem faz o tratamento e a cura é a pessoa. Se ela não se modificar, não tem jeito. E o equilíbrio emocional, é uma das situações hoje que está muito em moda no sentido de está muito aflorado, a gente está tendo muita energia, está tendo muita variação de humor, de sentimento, de raiva, as divisões que estão fazendo, política, parece que estão dividindo todo mundo, jogando um contra o outro, a gente está sempre com essa situação e isso gera bloqueios. Esses bloqueios vão refletir na nossa vida. Tranquilo até aqui? Legal agora é a parte boa. O que o atendido tem que fazer para ajudar no tratamento? Isso é interessante porque se eu venho e coloco a resolução do meu problema para outra pessoa, eu me torno impotente, eu sempre vou depender de alguém. E se quem não tem acesso à apometria, como é que faz? Mora numa cidade que não tem apometria, por exemplo. Aí não consegue fazer nada? Ou não tem um acesso espiritual a algum lugar? Então seria injusto isso. Então o que acontece? O atendido que se cura, ele tem as orientações. Então você muitas vezes não precisaria fazer a apometria se eu tivesse as condições de consciência para fazer isso. Mas coloca sempre na minha mão, não na mão de outro, a resolução do meu problema. Essa é a parte importante, me dá poder. Eu consigo modificar a minha vida. É só eu modificar meus hábitos. A apometria, ela simplesmente ajuda, ela dá um empurrão para facilitar a situação. Então, o que eu tenho que fazer? Conscientização da causa do problema. É alguma coisa que eu estou fazendo que está atraindo aquilo, está bloqueando energia, ou está gerando aquela situação. Sabendo disso pela apometria, pela minha conscientização, modifica aquele hábito. Não é fácil, gente, modificar hábito. A pessoa tem 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Não é de um dia para o outro, mas ela tem que começar a dar o primeiro passo.
Quando ela dá o primeiro passo, a espiritualidade vem atrás e te empurra. Você dá mais um passo, ela te empurra. Ela nunca dá o primeiro passo. Ela espera você ir na frente e ela vai te ajudando. Porque se ela colocar na frente, você não tem mérito de melhorar. Não é teu, foi ela. É injusto. Eu não posso dizer que eu melhorei. Porque ela que fez para mim. Então ela sempre espera eu fazer isso, porque tem que partir de dentro, eu tenho que ter essa conscientização. E espiritualizar-se, bom, isso é uma situação, não estamos falando em religião. Todas as religiões têm parte boa e parte ruim. Nós estamos falando em espiritualizar-se, o que? Entrar em equilíbrio, entrar em comunhão com a fonte, digamos assim. Seguir as diretrizes das energias harmônicas. Tudo que gera harmonia vai me fazer bem. Esse é o princípio de espiritualizar-se. Tem um trabalho científico isso, muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa, não sei se foi na Europa, por 40 ou 50 anos. Passou de 2 grupos, um morreu, foi para outro, um morreu, foi para outro. Fizeram uma pesquisa que as pessoas que têm qualquer tipo de religião, de crença em algo superior, um Deus, enfim, cada um chama, viveram 17 anos a mais do que quem não tem. Não sei se foram 2 ou 3 mil pessoas que eles pegaram na situação. Trabalho científico, registrado em biblioteca, tudo. Ou seja, espiritualizar-se, o que é? Equilíbrio. Cada um busca na onde gosta, onde se sente melhor, onde gera sintonia. Mas se buscar isso, você está mais equilibrado, tem menos doença. Aquilo que nós falamos, que a doença vem de cima para baixo. Então, se eu estou equilibrado, a energia está boa, meu corpo está mais saudável. Manter uma vida saudável em todos os aspectos. Físico, também não adianta a gente, é tudo espiritual e eu vou aqui, não cuido da alimentação, não faço exercício, não durmo. Não tem jeito, o corpo é uma máquina. Não troca o óleo do carro e anda para ver o que acontece. E a gente se preocupa com o óleo do carro, a gente não esquece muitas vezes. Mas cuidar da nossa alimentação, ou de ver os nossos cuidados, a gente não faz. Então não tem jeito. O emocional, manter sentimentos saudáveis, de equilíbrio, de harmonia, sentimentos mais elevados. O mental, ter pensamentos positivos. Toda pessoa positiva, a coisa flui. Porque ela vai atrair, a pessoa positiva, a vibração é mais alta. Ela vai atrair aquele tipo de situação para a vida dela, então a vida dela prospera. A pessoa que é negativa, ela baixa a vibração, ela vai atrair a mesma coisa que ela veio de afinidade. Eu sou um pouquinho mais velho, não sei quem lembra daquele desenho, tinha um leão e uma hiena, que a hiena dava tudo errado. Ela ficava, ó vida, ó céu, não lembro o nome. E assim, ela falava isso e acontecia. É a lei da afinidade, o que você joga para o universo é um espelho. Tudo que você falar e jogar, volta. Energético, né? Obrigação e espiritual. Pode passar, não? Ah, legal isso aqui. Muita gente vem aqui e depois sai falando, a apometria não resolve, não funciona. Aconteceu com alguém? Quem aqui já fez apometria? Ah, então todo mundo já tem mais ou menos uma noção de como funciona. Com alguém aconteceu isso? Mas tem pessoas que vêm fazer o tratamento e saem dizendo que não adiantou, não resolveu. Vamos entender por quê? Primeiro, merecimento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas foi colocada aqui para a gente poder entender. Não é merecimento de alguém lá, digamos assim, um Deus que a gente vê como um Pai nosso, que se a gente fizer a coisa boa ele retribui, se a gente fizer a coisa ruim ele castiga. Não é isso. Merecimento o que é? Para aquele problema ser resolvido, eu tenho que fazer uma modificação. Por que veio o problema? Para me alertar que alguma coisa está errada. Eu não percebi ainda que está alguma coisa errada, eu só tenho um problema, eu não tive essa consciência. Se eu tirar o problema, o que vai acontecer? A pessoa não vai entender que tem alguma coisa errada, ela não vai buscar, não vai se conscientizar, ela vai piorar a vida dela. Então muitas vezes permanecer o problema é o tratamento. Então eles não permitem que seja resolvida a situação, até que ela entenda aquilo, e aí sim a coisa encaixa. Mas é bem o perfil da pessoa que sai falando que não resolveu nada, né? Porque ela vem aqui terceirizando. Eu tenho um problema, ó, tá aqui, vocês resolvam, porque a apometria resolve e eu não quero nem saber. A gente devolve. Eu não estou aqui para resolver o teu problema, estou aqui para orientar a você resolver o teu problema. É todo mundo, ser humano, todo mundo no sentido generalizado, joga a culpa no outro, busca a situação no outro, ele não quer mudar. Porque é mais fácil. A mesma coisa, eu fumo, quero um remédio para melhorar meu câncer do pulmão. Tem como, gente? Se eu não tomar atitude, não existe isso. É a mesma coisa. Então, muitas vezes, o merecimento que eu digo é se tirar aquela situação vai ser pior para ela.
Então, aquele processo do desdobramento, o espírito lá em cima já sabe o que vai acontecer se tirar aquele problema. Sabe que vai piorar. Então, ele não tira. Por quê? Porque ele está querendo o bem da pessoa. Ou não deixa tirar, ou não nos orienta a fazer isso. Então, não é uma coisa boa, só que desse ângulo. Se eu olhar desse meu ângulo, é feio. Imagina, não querer ajudar a pessoa está sofrendo. Mas como eles veem de um nível espiritual, onde o corpo físico é apenas uma etapa, eles querem melhorar o espírito para quando a pessoa desencarnar, ela já está num nível melhor. Então essa é uma das situações. Outra coisa, muitas vezes a pessoa vem e tem uma situação que a gente não consegue ir. Está buscando, não vem nada, mas está com um problema e não vem. Por quê? Porque não somos nós, aqui embaixo na Terra, que decidimos o que tem que fazer. Eles que definem até onde pode ir, a equipe que trabalha no outro plano. Como eles têm acesso a toda a nossa história kármica, aos problemas, eles sabem o que a gente sente, o que a gente pensa, toda essa situação, o nosso mentor, ele que diz até aqui, se tirar mais vai prejudicar. Ou faz a limpeza até aqui ou orienta dessa maneira. Então muitas vezes a pessoa também sai triste porque não foi feito nada, foi permitido, foi feito o que foi permitido. Má vontade. Aquilo que eu falei, tem gente que vem aqui, ó, estou com um problema, eu resolvo. Não quer modificar, não quer orientar, a culpa nunca é dele. O que o espírito vai fazer, ou a equipe vai fazer? Nada. Porque ela não aprendeu ainda. Se tirar o problema, ela vai continuar do mesmo jeito. Então, a má vontade da pessoa em querer modificar, já bloqueia. Até ela, não, eu vim aqui não acreditando, duvidando, ela fecha os chakras, a energia não entra, não consegue penetrar ela. Então, por mais que você faça parte, faça a limpeza, a energia não entra porque ela bloqueia, ela fecha. Então, se a pessoa não tiver vontade e não quiser aceitar isso, não tem jeito. Porque a espiritualidade superior, ela sempre respeita o livre-arbítrio de cada um. Ela tenta ajudar desde que a pessoa peça. O pessoal lá de baixo não, eles impõem para você fazer aquilo. Essa é a diferença. Então, se eu não permitir, eles não mexem. Se eu não pedir ajuda, eles não vêm. Eu tenho que ir. Curiosidade. Saber se foi rei, rainha, bispo, se o namorado agora foi o príncipe encantado da outra vida. E assim vai. Então, como eu falei, a apometria, ela tem que ter um objetivo de ajuda. Se aquilo for para ajudar a pessoa a entender alguma coisa, vem que ela foi. Ou que ela precisa entender aquele processo para saber o que está passando agora. Por que aquela pessoa olha para o pai e tem uma raiva que não sabe do que? Do nada. Às vezes, numa situação do passado, que ela entendendo isso, ela sabendo que aconteceu isso, vai facilitar hoje, porque ela vai perder a raiva, sabendo que foi do passado e não foi agora. Então, tudo isso depende. As coisas, as revelações vêm se for para ajudar. Se não for para ajudar, não vem. E a causa do problema não foi resolvida. Então, digamos, a pessoa veio com um problema, essa situação é amenizada pelo tratamento e a pessoa continua igual. O problema volta. Por quê? Porque ela não modificou para tirar aquela causa do problema. Então, se ela não se modificou, ele volta. E é uma coisa comum, a pessoa vem, depois de um tempo vem com o mesmo problema. Digamos assim, não é o mesmo problema físico, mas é a mesma causa. Aquele problema foi resolvido, mas é o mesmo sentimento, é a mesma situação envolvida, volta de uma outra maneira. Então, ela está aqui, resolveu isso, mas vem outro problema para desenvolver o mesmo sentimento na pessoa. Depois ela vem outro problema porque ela não se modificou. Então ele vai vir de vários ângulos para ver se de uma hora ela enxerga. Para ver se ela modifica. Legal? Então tá, por favor. Como funciona então, para quem já foi atendido, então nós vamos passar mais ou menos como funciona. A apometria ela tem algumas diretrizes, mas ela não é rígida. Então, a nossa casa aqui trabalha de uma maneira, outras casas trabalham um pouquinho diferente, mas o objetivo energético é o mesmo. Então, tem variações conforme de casa para casa, mas o principal objetivo o que é? O resultado do tratamento. Funcionando, fazendo com amor e amparado na espiritualidade superior, e dentro dos princípios, funciona. A metodologia aqui pode variar. Então, como é que a gente trabalha aqui? Ela é composta normalmente por duplas. Então, que a gente chama de esclarecedor e sintonizador. Uma vez era doutrinador e médium de incorporação. Mas a gente vê que doutrinação parece que você está impondo algo para a pessoa. Então não é uma coisa legal. A ideia aqui é esclarecer para ela tomar consciência. Então pode ser 2, 3, 4 duplas, enfim, de acordo com a disponibilidade da mesa. E o que acontece? É aberta a frequência da mesa, enfim, feita os campos de proteção inicial e é chamada a pessoa lá para dentro. Ela faz uma explanação do que está acontecendo, das dúvidas dela, e essa explanação o que acontece? A gente coloca na mesa, a gente chama abrir a frequência. O que é? Todos os médiuns focam naquela situação, então é formada uma egrégora que eles vão buscar no plano astral onde é que está a causa daquilo. É como se fosse, eles ligam naquela energia, são puxados
para a situação que os organizadores aqui acham que é interessante para o tratamento, para a melhora da pessoa. Aí, antes disso ali, quando a gente faz a abertura de frequência da situação, a sintonia, antes a gente abre o Evangelho. Aquele Evangelho segundo o Espiritismo, ele é aberto ao acaso. Só que parece que já vem a resposta. Ela abre quando vê a pessoa que está lá. Já sei. E também serve de uma orientação para a gente que está ali, mais ou menos no foco para ir buscar. Mas normalmente, 100%. Muitas vezes o que acontece? A gente da mesa não entende, mas se a pessoa for para casa e ler e refletir, ela vai dar uma chave, uma dica para ela entender o processo e modificar. Que para a gente não faz sentido, mas para ela que está vivendo aquilo vai mexer e vai abrir. Então por isso que é bom levar para casa, fazer a leitura concentrada e ver o que aquilo pode modificar ou influenciar no meu problema. Aí a sintonia dos médios, né, aquilo que eu falei, concentra naquele assim e vai para a situação revelada. Depois de feito o processo, o orientador, que é o dirigente de mesa, ele pega mais ou menos o que foi passado e passa as orientações do que veio e o que a pessoa tem que fazer de modificação dentro do que os espíritos passaram. Normalmente é a orientação do espírito, não é a opinião pessoal. Às vezes até pode colocar, mas ele passa a orientação que veio lá de cima. Ok? E o que acontece com o atendido? Aí muita gente que vem pela primeira vez ali está tremendo ali dentro. Pensa que vai sair, vai vir espírito, vai vir coisa, enfim. Não é legal essa ansiedade, por quê? Porque quando a gente está com medo, tensão, a gente se bloqueia. A gente baixa a vibração e fecha. Então, às vezes, até o acesso da mesa é difícil pela pessoa porque ela está bloqueada. Então, não acontece nada. Muita gente ficou triste, né? Principalmente quem vem buscar fenômeno, enfim. Na realidade, no físico não acontece nada, é tudo na parte espiritual. As experiências e as situações são os médios da mesa que sentem, que vivenciam. Por quê? A pessoa já está com um problema, está traumatizada, está com dor. Imagina ela, vamos dar um exemplo, que tem uma situação que numa outra vida ela matou alguém. Ela já está frágil, imagina se ela vê e percebe isso. Desmorona. Ela se sente culpada e destrói a situação dela. Então, ela não está em condições de ter essa sensação ou vivenciar novamente aquilo. Então, quem faz são os médiuns. Os médiuns sentem tudo o que a pessoa está passando. Se ela está com dor, o médium sente. Se ela está com alguma coisa machucada, ele sente. Se ela está com angústia, ele sente. Então, os médiuns passam por todo o sofrimento que a pessoa está passando. Até porque eles sentem e é mais fácil para falar. Ok? Isso é uma situação diferente, por exemplo, quem faz regressão. Alguém aqui já fez regressão? O que acontece? O Antônio também já fez? O que acontece? Você vai vivenciar. Isso às vezes é interessante porque eu preciso fazer aquela catarse. Eu preciso pegar aquele sentimento que está preso e eu preciso jogar para fora. Só que isso tem que ser feito num local, com amparo, com cuidado, com toda a situação que a pessoa, se não estiver preparada, ela pode sair pior do que ela veio. Tem pessoas que não estão preparadas para ver algumas coisas, vivenciar algumas coisas. Pega, por exemplo, uma mulher que sofreu um estupro, ela vai vivenciar isso de novo. Se ela não está preparada naquele momento, aquilo pode estragar toda a situação dela atual. Então, tem que estar preparado e o terapeuta tem que saber a hora e o momento para fazer. Mas tem situação, por exemplo, na minha situação eu senti várias emoções, mas não foi algo combinado com uma coisa automática, que me orientou e disse, ó, pode ser que você sinta alguma coisa, mas tem que se hidratar e ficar leve. Eu senti muitas coisas. Mas isso tem uma situação legal, porque quem tem mediunidade, às vezes não sabe, vai sintonizar, ele está desdobrado. A pessoa que está sendo atendido, ela é desdobrada, então a energia dela fica no outro plano. Se ela tem a mediunidade, ela tem uma comunicação mais ativa, ela vai sentir. Só que essa é para sentir. Que ela precisa passar por isso, que vai ajudar no processo dela. Porque mesmo tendo mediunidade, se aquilo vai te prejudicar, desbloqueia. Eles põem um campo de proteção ao teu redor, você não vai sentir. Porque aquilo vai te atrapalhar, eles já sabem disso. Mas muita gente sente que tem, claro, tem a mediunidade, vê, comenta, relata, porque precisava passar por isso. Só que quem decide não é a gente. São eles que fazem o processo todo. Já na regressão, você vai sentir, não tem jeito. Então aí o terapeuta está ali depois para explicar, para mostrar, para trabalhar toda a parte psíquica, para ela sair, que aquilo ajude ela, não prejudique. Senão ela acaba trazendo isso para agora, uma coisa que estava escondida, traz agora e ela não sabe lidar com isso. Bom, é uma coisa comum
quem tem a mediunidade, mais sensibilidade, chora. O que é o choro? É uma catarse, é uma energia que estava bloqueada. Com aquele processo energético de limpeza, ela vem para fora. Como é que eu exteriorizo isso? Choro. Porque normalmente não é uma energia, o riso, né, se fosse uma energia, mas normalmente é choro, porque a pessoa está com uma energia bloqueada, algo ruim. Então ela acaba chorando, é uma situação normal, joga aquela energia para fora, não é ruim não. Ou às vezes pode aparecer alguém também, né? Que vai junto contigo na apometria. Aparecer como? Uma pessoa muito próxima minha, ela apareceu na minha. Ela Pode. foi junto. E aí eu senti o que ela estava sentindo, eu não estava sentindo nada. Aí pegou e eu senti muita angústia na hora, assim. Muito, tá, porque não estava Mas sentindo era assim. um espírito ou uma pessoa Não, uma física? pessoa próxima minha, viva, que mora comigo. E aí ele apareceu lá. E aí ele foi atendido, tipo, ele tinha um problema dele, assim, sabe? Ele foi atendido na apometria. Mas aí tinha uma relação com a tua situação. Porque se ele tava veio, envolvido, é né? alguma coisa próxima que precisava limpar aquilo para te ajudar e ajudar ela. Sim. E aí muitas vezes você serve de ponte para poder ajudar a pessoa que não estava em condições e não conseguia vir. Ela teve o merecimento, não, ela foi encaminhada para isso, teve a oportunidade, porque aquilo ia ajudar ela no processo. Ela estava fazendo a parte dela e não tinha como. Você foi o intermediário. E muitas vezes a gente vem aqui e atende a família toda, indiretamente. Então não é só... O que acontece aqui, por exemplo, tem um caso, como a gente estava falando, de uma obsessão, de uma morte, assim, de uma paixão que ele queria ficar com um homem, queria ficar com uma mulher e não deu, e tem aquela situação toda. Quando aquela pessoa vem ali, não é só aquele. São várias situações parecidas, porque ele está num grupo. Então todo o grupo dele que tem a mesma energia, o mesmo problema, a mesma sintonia, acabam sendo tratados. Então, muitas vezes, quando o consulente vem, ele faz uma ajuda para muita gente. Não é só aquela situação específica. Então, isso é bonito também. A gente acaba nos ajudando e servindo de ponte para ajudar essas outras pessoas. E devemos permanecer na vibração mais alta possível. Normalmente é complicado porque a gente já vem com um problema. Então, aquilo está... E a gente está exteriorizando ali, a gente volta aquilo. Mas, se eu tiver com uma vibração elevada, o acesso é mais fácil para a espiritualidade. Então, ali, o que é bom? Ficar em oração ou alguma coisa que eleve a tua vibração. Aí cada um tem, ou cantar música, enfim. Cada um acha um meio que serve para si, para poder fazer isso que facilita o atendimento. Tem, por exemplo, pessoas que, é engraçado que eles vêm, só que eles mentem o problema. E a causa, ela veio para ver, eles sabem tudo, então não tem como mentir, mas ela mente. Aí a gente sabe que é mentira pela vibração. Aí a gente vai buscar as coisas. Só que ela, quando vai chegar naquilo que é para tratar, está bloqueado, então ela fecha. Então o que tem que fazer? Para ajudar ela, tem que desbloquear ela primeiro, energeticamente, ali no físico, para depois a gente poder acessar. E às vezes tem que saber como falar, porque ela não quer ver isso, porque ela acha que a culpa é na outra situação, não é dela. Por isso, as 7 semanas de passe. Nós vamos... Para poder ajudar. Ah, tá. Já vamos chegar lá. Então é uma coisa, você está lidando com os espíritos, eles sabem toda a tua vida. Os bons, os ruins, o que está na tua ficha ali. E lá no astral, aqui o que acontece? Eu consigo mentir para alguém. Eu posso falar uma coisa e estou pensando outra. Chegou, querido, como você está bonito, como o cabelo está bonito, ficou, está horrível. Tá? Só que eu consigo me expressar. Assim, e ela não consegue perceber. Por quê? Porque nós somos treinados para diminuir o nosso padrão de consciência e sentir energia. O que acontece? Se pega um médio vidente, ele está falando, ela for médio vidente e falar isso para ela vai olhar minha aura não está batendo a cor com aquilo que eu estou falando. Então ela sabe que é mentira. Como é que funciona no plano astral? Não tem voz, tem energia. Por que os espíritos lá de baixo são escuros, cor opaca? Porque é o reflexo do pensamento dele. As formas animalescas, porque é o reflexo dele. Por que o espírito lá de cima vem lindo? Porque é o reflexo do pensamento dele. Então eu conheço aquele espírito pela energia. Então lá não tem mentira, eu não consigo mentir. Entende? Então eles sabem tudo o que acontece, além do que eles têm a nossa fichinha lá, o prontuário. A situação tá. Normalmente o tratamento não termina ali. Por quê? Porque não dá para tirar muitas coisas naquele momento, porque a pessoa está ligada àquela energia. É que nem vamos dar um exemplo daquela pessoa que toma um remédio de tarja preta. Tira ele de uma hora. A pessoa entra, porque ela está acostumada, entra em corrupção, desespero, desequilíbrio, porque o corpo
físico está acostumado com aquela química, então precisa ir diminuindo para ele se acostumando. Muitas vezes a parte energética está tão forte que se eu tirar toda, a pessoa desequilibra. Então eles ficam trabalhando ela por mais 21 dias normalmente, um pouco mais, um pouco menos, depende do caso, mas uma média em tratamento, onde eles vão limpando, vão ajudando, vão na casa, enfim. Então a pessoa continua nesse processo de tratamento. Por isso que depois do atendimento é importante a pessoa se manter em alta vibração, porque senão também não acessa. Entende? Próximo. Por isso que é desaconselhável fazer outra apometria antes desse tempo, salvo situações especiais, claro. Por quê? É a mesma coisa, eu faço uma cirurgia de um lado, semana seguinte vou fazer do outro. Como é que o corpo está? Jogando toda a energia dele para arrumar aqui. Quando eu vou fazer aqui, eu vou dividir a energia do corpo e vai arrumar dois. A chance de dar problema é maior, por quê? Porque eu não vou ter todo o foco para aqui. Então, se fizer um atendimento por uma outra situação nesse período, a energia divide, eles não conseguem atuar. E a pessoa tem muita alteração energética. Então, isso pode prejudicar em vez de ajudar. Claro, que se às vezes ela faz a apometria, alguma coisa não resolveu durante o mesmo processo, pode ser que tenha que vir antes para poder, alguma coisa que não apareceu, não viu, estava bloqueada, enfim. Mas são casos raros. A maioria a gente deixa mais tempo para não sobrecarregar essa situação. Pode passar, dona Antônia. Por que devo assistir 7 palestras antes do atendimento? Isso é uma norma da casa aqui. Foi estipulada pela dona Tânica, que é a diretoria, junto com os mentores que passaram isso. Por quê? Primeiro, serve para preparação espiritual e energética, para atendimento apométrico. Então a pessoa quando está vindo aqui, eles já sabem o problema, já sabem o que ela vem fazer e já sabem que ela vai ser atendida tal dia mais ou menos. O que eles começam? Eles começam fazendo as limpezas energéticas devagarinho para facilitar. Começam os obsessores que vêm junto, eles começam a já esclarecer no outro plano, ele ouve a palestra. Mas então não é bem assim. Já vai começando a fazer uma pré-limpeza. Para quando chegar no momento, a gente conseguir tirar toda a parte de fora e não importa. Não só isso, como a preparação espiritual, a parte energética, já são feitas limpezas e desbloqueios de energia, tanto da parte mental, cognitiva do pensamento, como da parte das emoções, para aquilo não ficar tão aflorado. Os obsessores acabam vindo também, né, já são esclarecidos, vai melhorando o entendimento sobre as reais causas do problema, ajudando no tratamento. Porque muitas vezes a pessoa vem naquele dia da palestra, o problema dela, quando o palestrante fala uma coisa, era isso. Ela já entende, aquilo parece que dá um insight, ela já começa a modificar, ela já abriu o processo para o tratamento, vai facilitar muito lá. Então muitas vezes na palestra o tratamento já está feito, ali é só a conclusão na mesa. Afasta os curiosos e preguiçosos, porque se o cara quer saber se foi rei, se foi rainha, não sei o que, ele não vai vir 7 vezes aqui, porque não tem. Ele vai em outro lugar que faz. Ele paga lá atrás o amor em 7 dias, né, na Mega Sena, dá o emprego na multinacional, salário alto, enfim, não é mais fácil. Então já é uma seleção, para quê? Para não vir pessoas dessa situação. Todo mundo quer ser rei ou rainha, né? Não, todo mundo tem, não, já fui um rei, já fui isso, aquela sensação. Alguém já viu algum rei bom na história? Imagina o karma dessas pessoas. E as rainhas? Como é que era antigamente? Poder, ego. Alguém assistiu Game of Thrones? Ali dá um exemplo de como é que era. Você quer ser um rei para ter todo esse karma? Uma rainha? Pega aquela rainha lá que queria matar todo mundo lá, não sei o que, do dragão lá. Ela vivia para matar os outros para ter o poder. A rainha era assim, senão não sobrevivia. Ela era obrigada a ter isso naquela época. Se ela fosse boazinha, matava ela. Ela não durava muito. Então todo mundo quer ser eu. A dona Tânia é madre superiora, né? Liga com outras. Aí voltou agora para trabalhar isso também aqui no Centro Espírita, para coordenar e ajudar as pessoas. Legal? Despertar a espiritualidade, o amor, maior antibiótico para as doenças da nossa alma. Muitas vezes a gente chega aqui, lá fora a energia é tão pesada, é tão densa, que eu não consigo, se eu não prospectar, não olhar para dentro de mim, não parar, problema, é trânsito que é horrível, é falta de dinheiro, é briga, é assalto, é roubo, a minha vibração está lá embaixo. Quando eu venho aqui, o que acontece? É um local onde tem os campos de proteção, eu me isolo dessa energia e eu consigo absorver tudo isso, e isso vai fazendo a limpeza. Como eu disse, o amor é um antibiótico, essa energia, só que ela vai descendo pelo meu campo energético e vai desobstruindo, é como se fosse o diabo verde, né, que tem que desentupir, vai desentupindo tudo. Só que não adianta eu vir aqui pensando no problema que eu tenho que resolver. Aí eu não estou aqui, eu estou conectado lá fora. Então quando a pessoa vem para a palestra, passa para a casa espírita, reserva
lá 1 hora e meia, meia hora que seja, concentra, foca aqui, porque isso aí eu estou absorvendo essa energia de limpeza. Já estou me ajudando. O problema eu resolvo depois, eu não vou resolver nada aqui. Não é? Então esse é o intuito. Vim aqui concentrar e estar focado com essas situações. Muitas vezes é só aqui que o meu mentor, o meu anjo da guarda, consegue me conectar. Porque lá fora eu não dou brecha. Quem medita aqui todo dia? Minoria. Como é que eu vou me conectar se eu não meditar? Meditar que eu digo, eu tenho que parar, tirar os problemas e me conectar lá em cima. Ter pensamentos bons. Não precisa ser parado, respirando, não. De qualquer jeito é uma meditação, desde que eu me concentro. Ninguém faz. Então aqui é o local onde muitas vezes ele vem, sai daqui a pessoa, nossa, acho que eu vou fazer isso, eu vou modificar isso, porque recebeu a intuição, não só do seu mentor, como da casa, enfim, das pessoas que estão aqui. Então venham para cá, tirem esse, uma vez por semana, que seja 2, tire aquela meia horinha, 1 horinha, para vocês. Não é para ninguém, isso é um tratamento para vocês. É como se fosse um médico, estou indo no médico me curar, estou indo fazer um tratamento aqui. Dediquem para vocês. Claro, e tudo isso, as emergências, elas saem desse pode passar, Dantani? Isso é legal. Posso fazer ponte para outra pessoa? O que é ponte? A pessoa não pode vir, aí eu venho aqui para fazer a apometria para ela. Então, para que serve a apometria? Orientar, esclarecer e mostrar para a pessoa as situações e o que ela precisa modificar. Okay? Quando eu faço uma ponte, a pessoa ouviu isso? Ela veio aqui com vontade de se expor, mostrou que está afim de mudar, ou está afim, pelo menos relatando o problema, falando a situação. A apometria, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as limpezas energéticas, vai ajudar, mas a pessoa vai continuar da mesma maneira, porque ela não viu que ela precisa mudar. E normalmente o amigo ou parente de casa não faz milagre, que faz não acredita. E na verdade, eu acho que, eu já vi isso em outros centros também, depois a gente geralmente vai no centro, tipo, eu vou junto com uma amiga, eu vou levar uma amiga. Eu acho que não existe isso, né? Tipo assim, você está indo porque você precisa estar lá também. E eu acho que esse negócio de fazer ponto é mais ou menos assim, né? Tipo, se você acha que está fazendo ponto para o outro, mas na verdade, enfim, está sendo tratado. O tratamento maior é para você. A outra pessoa, ela precisa vir participar. Isso a gente tem que ver o quê? Tem exceções. Por exemplo, a pessoa que está viciada em droga, ela não vai vir. Ela está numa obsessão tão grande que você tem que fazer uma ajuda, uma ponte, uma ajuda energética, tirar, limpar, para ela poder ter consciência e depois ela vir buscar. Agora, se foi feito todo um tratamento, chegou no ponto quando ela está melhor, ela não vem, aí é outra situação. Mas é uma situação que dá. A pessoa está no hospital, como é que vai vir? A pessoa às vezes está numa outra cidade, não tem um local de apometria lá. Então tem exceções que dá para fazer. Mas o objetivo da pessoa vir é ela participar das 7 palestras, fazer o tratamento prévio, começar a tomar consciência, ouvir algumas situações, participar ali, porque ele também tem um trabalho energético, para ela entendendo que tem que modificar. Porque a função da apometria não é tirar o problema da pessoa, é orientar ela para ela não ter mais aquele problema. E passar dessa fase. Passar de ano, no caso. Legal? Então, é possível, mas deve ser restrita a casos onde a pessoa não possa se deslocar até o centro ou quando a pessoa está em situação onde o problema não deixa ela tomar decisões. Não devemos fazer a apometria sem o consentimento do consulente, salvo caso especial. É outra coisa. Lembra que eu falei que tem um livre-arbítrio? Pega uma mãe, ela vem aqui fazer, isso é muito comum, tratamento para o filho. Ele sabe? Não. O que ele quer mudar? Não. Mas ela quer que ele mude do jeito que ela quer que ele faça. Ela quer que ele seja aquilo que ela quer. Não é o que ele quer. Então ela vem aqui para trazer ele para aquela situação. Então é complicado porque eu não posso interferir. A parte superior não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa não quer, não faça. Posso fazer uma pergunta? E mesmo no caso de pessoas, como você disse, que ela por si só não tem como tomar uma decisão, mesmo assim eu tenho que cientificá-la e dizer que... Não, nesse caso ela não vai entender. Porque ela não está na razão dela. Ela está fora, ela está em hipnose, está louca, está com coisa química, então ela não tem condições, ela está incapaz. Aí você pode fazer. Aí sim, é louvável isso para tentar ajudar. Só que ele vai até o ponto onde pode ser feito. Tem coisa que ela precisa passar, coisa que ela não quer modificar. Como a gente vê, já teve caso de pegar, fazer o tratamento da pessoa, ela começar a melhorar. Quando ela melhorar, ela estava internada, saiu e foi de novo. Estava consciente, já estava no tempo sim, foi de novo. Então é o jeito dela. Ela quer isso, ela optou por aquilo. Então ela vai ter que aprender dessa maneira. É a maneira que ela escolheu de aprender.
pela dor. Então, como uma vez um palestrante disse, a dor, o sofrimento, a dor é normal, o sofrimento é opcional com a dor. Eu escolho se eu quero sofrer com aquilo ou não, depende de como eu encaro. A dor física eu estou sentindo, mas eu sofrer com aquilo é uma coisa, opção minha. Agora, cada um escolhe quanta dor quer passar para aprender. Então aquela pessoa está sofrendo, ainda não foi suficiente, ela não quebrou as coisas, ela vai ter que aprender de uma maneira pior. Até que chega a pessoa, agora eu aceito qualquer coisa porque eu não sei mais o que fazer, não aguento mais. Ela se abre, aí o tratamento funciona. É meio complicado achar esse limite. A espiritualidade passa. Então, na dúvida, traz. Aí eles vão trabalhar ali porque a gente não tem a noção do que é. Mas eu vou analisar antes, porque às vezes prometem uma coisa, vem aqui, já teve caso de abrir a frequência, olha, não dá para fazer nada. Esse cálculo não dá para fazer nada, acho que a gente tem má vontade. Mas não é porque vem deles, não vem da gente. Ok? Então, quero fazer uma ponte para a pessoa, pergunta, ó, tem uma situação assim, posso te ajudar? Posso fazer? Não pode, porque aí ela abre, ela está solicitando energia, ela entra melhor. Oi, pode falar? Cada caso é um caso, é difícil exemplificar. Mas, por exemplo, eu trabalho na segunda. Toda segunda dá um problema para eu não vir. É um jeito, é o filho. Filho doente na segunda-feira era o que mais tinha. E era bem no 6, 6 e meia, assim. Então, algumas situações pode ter, você está indo buscar, não sei se é verdade, você está indo buscar melhora. Aí associar, se for buscar lá, deu problema, não é para ir. Às vezes a energia é para você, você está protegida, pega em quem é mais frágil. Eu tenho um filho pequeno, a maioria das coisas começa a estourar nele. Então eu tenho que fazer todo o processo de proteção energética para ele, para tentar evitar. Só que ele está mais frágil. Então muitas coisas eu já aprendi a fazer o processo para poder lidar com isso. Mas é normal, porque eles vão tentar, de qualquer jeito, quem está querendo esclarecer, está querendo acordar, está querendo entender, está saindo do domínio deles, lá de baixo. E eles não querem. Eles vão fazer de tudo para puxar para baixo de novo. Agora, cada caso é um caso, não dá para dizer se ela não é, pode ser uma energia que estava bloqueada e desceu pelo tratamento que foi por ela, ou ela precisava passar por aquilo, por alguma coisa para melhorar, para limpar, alguma coisa do perispírito dela que desceu e limpou. Porque às vezes a doença, a gente olha aqui do físico, ela é ruim, claro que é ruim, mas às vezes é uma situação energética que é prejudicar meu corpo espiritual lá em cima quando eu saísse, e ela drena para uma energia que ela bloqueia e sai. Então é como se fosse um mata-borrão mesmo. Então nesse aspecto até bom. Legal? O que a apometria não faz? Uma curiosidade sobre vida passada. Isso é muito comum vir aqui. Né? Hoje já tem pouco, né, dona Tânia? Uma vez acho que vinha mais. Rei e rainha era mais que queria saber. Né? Muitos vinham aqui já relatando, eu já fui rei numa outra vida, eu queria ver se a minha esposa foi a rainha, não sei o quê. Tem cada coisa. Trazer a pessoa amada, né? Isso aí tem que pegar no poste, lá que tem número, lá que eles falam. Ajuda financeira. Ajuda financeira aqui é a gente entender, como eu falei antes. Eu estou com um problema financeiro, estou fazendo a minha parte, não está ajudando, tem alguma coisa. Porque o pessoal que fica querendo lá de baixo, que não quer que a coisa evolua, eles vão pegar onde mais me incomoda. E eles podem estar por uma sintonia minha, por uma situação de vibração minha, me acessando e me prejudicando por ali. Então, dá para vir buscar isso. Agora, a pessoa vem aqui, não faz nada, fica em casa, não tem um emprego. Mas sair para buscar, não. Tem jeito, né? Ah, eu quero um emprego, mas tu foi buscar, foi no Cine, foi... Não, eu não tenho vontade. Não tem jeito. Decidir qual caminho devo tomar. A pessoa vem aqui, eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu fico em Balneário, eu vou morar, um exemplo, vou morar em Florianópolis. Faz parte do nosso aprendizado das decisões, eles não vão dizer o que. Nunca eles vão dar, é isso, é aquilo. Eles vão dizer, ó, sinta seu coração, perceba o que dá mais sintonia, perceba onde você seja mais feliz. O que eles vão fazer? Aqui tem uma situação que talvez vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo, mas eles nunca vão dizer o que tem que ser feito. E muita gente
sabe qual é o melhor caminho tomar. Só que uma coisa que eu estava tentando entender, que é difícil, mas não existe caminho certo ou errado. Essa é a situação principal. Que a gente fica, escolhi errado, devia ter ido por ali. Não, são provas diferentes só. Aqui a prova talvez um pouco mais difícil, mas eu vou aprender o que eu preciso aprender. Aqui a prova talvez um pouco mais fácil, mas é a função. Talvez eu passe por essa prova aqui, depois eu tenho que voltar para essa. Não tem que ser. Isso. Certo. Tudo tem que ser. Sintonize, vê o que ressoa com a gente lá dentro, dentro do coração, sinta, é por aqui. Ah, deu tudo errado, eu tinha que aprender isso. Não fica se culpando, porque quando eu me culpo, aí eu bloqueio, às vezes é um negocinho que lá na frente abre, mas eu me bloqueando e não consigo acessar isso. Então não existe nada errado, tudo é experiência. Tipo aquela da Deus menos, você diz, graças a Deus que... Então, essa situação. Essa situação. Às vezes a gente está olhando aqui, mas lá na frente está vantagem. Só que precisa passar por uma situação dessa, para poder chegar lá. Pode passar lá, deixa eu ver. Não, pode voltar lá também. Decidir qual caminho e nada que seja contrário à lei do amor. Ou seja, a pessoa vem aqui, aquele lá quer fazer um trabalho, quer... Tem muito disso. Isso é importantíssimo, porque na casa espírita que eu frequentava, várias vezes eu vi coisas horríveis sobre o que eles faziam com os obsessores numa apometria. Então eu sempre tive assim, mas eu digo, poxa, a gente não sabe nada de apometria, vamos estudar. Não, Deus, e tal. Eu digo, mas aí como é que eu vou ter a minha referência, minha opinião, né? Eu tenho que conhecer para poder criticar ou julgar alguma coisa. E essa fala aí, pela tua conversa até agora, eu já não mudei muito no pensamento. Mas essa fala agora foi muito importante. Isso é uma coisa assim que a gente tem que... É um dos fatores que eu coloco para... Não é para cadastrar, para entender. Tudo tem que libertar. Qualquer lugar que te prenda, que te proíba de fazer alguma coisa, eu fico com o pé atrás. Orienta, mas nunca se proíbe. Não pode ler isso, não pode fazer aquilo, não pode usar aquele outro. Não, vai estudar. Vai ver, o Kardec tinha livro e todo mundo falava mal dele. Ele falou, preciso ler para saber se eu não estou errado mesmo, e eles estão certos. Então, a gente tem que ter acesso a conhecimento. Depois eu vou tomar dentro da minha consciência, vou ver o que é bom e o que é ruim. O que ressoa. Sintam com o coração, ressoa lá dentro aquilo. Tá bem? Vai. Às vezes fui por aqui, não deu certo, errei, quebrei a cabeça. Aprendi. Aprendi da maneira que aí ninguém vai me dizer que funciona, porque eu aprendi daquele jeito. Eu sofri. Então, é uma experiência minha, não é uma experiência do outro. Então, tudo que bloqueia, eu sou contra, tem que ser livre. Claro, desde que a tua liberdade vai até onde começa do outro. E tudo dentro da lei do amor. Mas tem uma coisa que a gente não percebe, e a gente confunde um pouquinho essa lei do amor. Às vezes, dizer não é amor. Como os espíritos não tirar o problema é amor, porque ela vai melhorar. Ou encaminhar ela para aquele caminho que está começando a sofrer, porque ela vai se tornar forte para depois enfrentar aquela situação que ela vai vencer. Se ela não passasse por isso aqui, é que nem aquela da borboleta, né? Se você abrir ela, ajudar, ela não tem força na asa. Ela tem que passar por aquela situação para fortalecer a asa para poder voar. Então, muitas vezes, deixar o problema, olhando lá na frente, é bom. Porque eu vou aprender com aquilo para poder enfrentar uma situação e vencer lá na frente. É a mesma coisa, você vai numa favela com o traficante, o chefe vai lá levar uma rosa. Ele não entende essa linguagem. Então tem que adaptar a situação, porque o que ele está fazendo talvez seja... Quantas pessoas ele está prejudicando? Você tem que bloquear ele de uma maneira que ele escolheu daquela maneira. Porque é isso que ele ouve, que ele aprende. Você pega um obsessor, você tenta as maneiras corretas, só que não somos nós, são eles que fazem. Aí chega um ponto que ele está atrapalhando, passou do livre-arbítrio, ele está interferindo no livre-arbítrio dos outros, você tem que tirar ele. Aí ele pode ir por bem ou por mal, porque aquela pessoa não pode mais sofrer aquilo, acabou, ela está buscando o melhor, ele não pode mais ficar conectado. Ele não pode mais interferir no livre-arbítrio dela, porque acabou o tempo dele. Ela aprendeu o que tinha que aprender, aí ele é tirado, e aí ele escolhe como ele quer sair. É como se fosse uma lei. Às vezes um filho não tem que dizer não, ele não fica pé da vida, mas é pro bem dele, só que ele não tem consciência naquele momento para entender que aquilo é pro bem. Então essa situação é delicado, tendo essa diferença, mas às vezes o amor está nesse processo. Só que eu não posso fazer algo que prejudique alguém. Vontade, de interesse, ou a apometria ela trabalha com muitos elementos, com muita energia.
energia que dá para fazer muita coisa. Só que está no coração do médium, da pessoa que está trabalhando ali, que vai orientar. E tem muita gente que usa o conhecimento, porque o conhecimento é neutro. A energia nuclear é neutra. Eu posso produzir energia elétrica para alimentar uma cidade, para produzir medicamento, fazer exames, como eu posso fazer uma bomba atômica. Quem define isso? Quem está controlando aqui. A apometria é a mesma coisa, eu posso usar para os dois lados. Por isso, seguindo a lei do amor, eu quero dizer que é para ajudar. Para fazer aquela pessoa se tornar melhor. Às vezes, para ela se tornar melhor, ela vai ter que passar por algumas situações descontroladas. Não sei se eu consegui passar, mas nunca pode proibir alguém de buscar conhecimento, buscar estudo ou se aperfeiçoar. Quando o conhecimento você fecha, é porque eu quero ter reserva de mercado, só eu sei. Aí se eu sei, eu tenho poder, eu domino os outros. Sim, como sempre foi. Isso é histórico, isso aí é... Antes de Cristo já tinha esse processo. Então tem que buscar, e buscar por você mesmo, porque às vezes a minha experiência é o que eu preciso passar, eu tenho entendimento. Para a senhora talvez seja outro tipo de situação, que precisa passar para entender e vai entender de uma maneira diferente. Não quer dizer que o meu seja certo ou errado. Serviu para mim. E para a senhora é muito particular, a sua experiência. Aquilo que serve dentro da sua experiência kármica do ciclo de vida. E até onde fica o merecimento? O que é merecimento? Não tem merecimento, todo bom, todo Eu nada acontece por acaso. Sim, mas eu entendo assim a palavra que nós falamos antes. A palavra merecimento, para mim, ela tem uma conotação que ela é usada que eu não gosto muito, como se, tipo, um pai e o filho. O filho fez coisa boa, ele recebe, ele fez coisa ruim, ele é castigado. Então, o que é o merecimento? Eu estou emitindo uma vibração, ela vai voltar. Não é a palavra é sintonia e lei do retorno. Tudo que eu emito volta. Ah, ele não pode fazer isso porque ele está emitindo, ele não tem sintonia com aquela coisa que precisa acontecer. Ele está aqui embaixo. Quando ele modificar, esse é o merecimento, ele conseguiu modificar, aí ele tem acesso a que ele pode fazer. Quando ele estiver vibrando aqui, ele não vai conseguir chegar aqui. Mas nesse momento, então, a apometria não pode fazer nada. Não. Porque depende dele. Ele precisa levantar a vibração. Ela pode dar condições ou ajudar ele a tomar espaço. Tirando os obsessores, tirando as energias, limpando a casa, orientando, encaminhando, botando um anjo da guarda mais ali do lado, mais intensivo. Então ela vai dar condições para ele fazer. Aí ele tem merecimento no sentido de eu venci por mim, não foi alguém que fez. Aí aquilo fica interno nele, fica gravado nas habilidades que ele conseguiu fazer. E aí aquela situação, todas as energias que estavam embaixo, elas são, quebra a sintonia, elas são dissolvidas e saem. Então aquelas amarras somem. Mais ou menos consegui esclarecer. Bom, e qual o melhor remédio para nossos problemas? O estudo, né? Porque quando eu estudo, eu não deixo alguém me passar o que ele quer me passar para me dominar. Eu consigo questionar. Questionem todos, tudo. Qualquer um questione. Todo mundo que está aqui, está no corpo físico, tem um bloqueio cognitivo, porque o corpo físico, o cérebro físico, ele não deixa acessar todas as informações, e tem todo esse processo aqui que puxa a gente para baixo. Todo mundo está sujeito. Então questionem, perguntem, não tem um guru, aquele cara sabe tudo, ele tem erro, aqui tem problema, tem erro, tem defeito. Então, não aceitem nada colocado, é isso aqui e deu. Não aceitem dogmas. Questionem, perguntem, vão atrás, pesquisem, tenham as suas próprias experiências. Só assim liberta. Quando você é um livre pensador, você tem controle, ninguém te controla. Você discute com ele de igual para igual. Pode ser que a tua visão seja diferente da dele, mas você consegue discutir com ele. Agora, se você não tem o conhecimento, ele vai falar, você não entende, ele te domina. Então isso liberta. Essa é a situação. Alguma pergunta? Muito complicado? Agora gerar uma responsabilidade para todo mundo aí, eu vou ter que mudar. Não tem jeito. Estava tentando, mas não tem jeito, vou ter que modificar. Alguma pergunta? Estou tranquilo? Legal, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Desculpe, passei um pouquinho do horário, eu me empolgo um pouco, acabo não olhando. E qualquer coisa, a casa está sempre aberta, à disposição. Qualquer dúvida, tem a Dona Tânia, todo mundo aqui que ajuda a esclarecer. Dona Tânia já tem muito tempo de apometria, não sabe. Mas